Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Alô, galera! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino convida. Aqui você também tem voz, é só você sugerir as pautas que você quer, que a gente vai atrás aí do seu convidado e trazer ele aqui para contar história, porque nada melhor do que a gente saber de histórias contadas por quem criou as histórias, né? Porque elas são verídicas, elas vêm da fonte. É esse o nosso propósito, trazer a cada edição uma nova história, um novo protagonista dessa história, um novo assunto, para levar informação, trazer para a gente que está aqui entrevistando e para você que é a nossa plateia, vamos dizer assim, querida, né? Você que nos ouve, que nos assiste. Então, estamos felizes por tê-los junto conosco. Imagine um teatro onde você não só assiste, mas também age. Já imaginou? Criado por Augusto Boal nos anos de 1970, o Teatro do Oprimido, é verdade, é um método, tá? onde cria a arte cênica com realidades sociais, dando voz às pessoas para que a gente possa minimizar, mitigar, né, essa desigualdade social. É uma coisa extraordinária o Teatro do Oprimido. Já está aqui com a gente Carlos Matias, ele que é mestre em teatro, em especialização do Teatro do Oprimido, ativista, professor, é uma raridade de pessoa, eu diria. Traz tanta história aqui pra gente. Bora saber dele o que é que ele tem para falar hoje, vamos lá? Carlos Matias, muito obrigado por ter vindo, hein? Que prazer ter você aqui. Vamos beber dessa fonte inesgotável de cultura que você tem aí, trazendo essa maravilha que é o Teatro do Oprimido. Sim, muito obrigado, claro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, né? Fazer um salve aí aos ouvintes do podcast Ailson Lino. Agradecer também a Big, a toda a produção. É importante a gente estar aqui, uma conversa, né? Hoje a Ailson Lino já falou um pouco, né, da potência do que é o Teatro do Oprimido e a minha vivência, né? Desde quando eu sonhava em fazer teatro, e quando o Teatro do Oprimido chegou na minha vida, até hoje é o que eu me dedico a fazer, né? Que é o Você teatro. veio de um pré-vestibular comunitário, né? Desculpa. Como foi que você se envolveu nesse movimento do Teatro do Oprimido e, sobretudo, dos sem-tetos, né? Lá no subúrbio ferroviário. Me conta um pouco Exatamente. dessa façanha. Ali, por volta de 2005, né, o Movimento Sem Teto ele surge aqui em Salvador em 2002, 2003. E lá em Piripiri, subúrbio ferroviário, já existiam algumas ocupações, e dentro dessas ocupações tinham pessoas que, junto com outros parceiros, criou um pré-vestibular. Como eu estava naquela fase de querer entrar na universidade, descobri o pré-vestibular chamado 2 de Julho. Então tinham lideranças do movimento, né, que faziam parte com o professor. Aliás, um dos melhores professores que eu tive foi dessas lideranças do Movimento Sem Teto. E aí eu entrei e descobri um mundo ali, né, do Movimento Sem Teto. Pessoas que estavam ali naquela luta por moradia naquela época. Assim, começando esse movimento em Salvador, que antes era Movimento Sem Teto de Salvador, depois passou a ser Movimento MSTB, Movimento da Bahia. E ali eu conheci pessoas, né, e eu fui o primeiro, é importante dizer isso, eu fui o primeiro aluno do pré-vestibular a passar, desse pré-vestibular, a passar na universidade, em 2006. E você tinha 30 anos, né? Já tinha 30 anos lá. Que legal. Aí eu vou em 2006 para a universidade, fico até 2009 e retorno para o movimento
para fazer todo esse trabalho, né? Que eu me formei em teatro em 2009 e vou para lá para, na verdade, dar de volta, né? Aquilo que aquele movimento me ofereceu. Então, assim, esse movimento teve algo decisivo, né? Que você era apenas do movimento, né? E Sim. daí passou a se interessar pelo teatro, não tão somente o movimento da militância, né? E do teatro, que foi decisivo para essa mudança, para esse interesse, além da militância, para o teatro. Porque foi lá que a gente, além desse pré-vestibular, a gente conhece a gente chama de coringa, né? Coringa. Coringa são os artistas e ativistas que estudaram a metodologia de Boal junto com ele e multiplica essa metodologia no mundo todo. A gente conheceu lá a Bárbara Santos, que hoje ela tem uma pesquisa prática e teórica sobre teatro das oprimidas. Hoje ela está na Alemanha, mora na Alemanha, mas já foi coordenadora no CTO Rio. E ela foi a primeira pessoa que eu conheci dentro do Movimento Sem Teto. Ela foi para lá dar uma oficina e quem leva ela para lá foi a Ana Vanesca, né? Posso dizer o nome, Ana Vanesca, Big conhece, já foi vice-presidente do Conselho de Cultura do Estado, já foi coordenadora do equipamento de teatro de plataforma. Inclusive, o trabalho que ela fez lá hoje é referência nas universidades, na forma como ela conduziu aquilo ali. E ela consegue levar essa Bárbara Santos para lá. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com esse teatro do oprimido, com essa metodologia. Então, certo? quer dizer que nessa época, né, para você conciliar estudo, trabalho, movimento, etc. e tal, a Bárbara foi uma peça fundamental aí que te deu esse apoio, né? Exato, porque a partir dela eu quero ser isso, eu quero ser o teatro do oprimido, ele tem uma coisa que é muito interessante, que é isso que mexe, né, com a questão da estética da arte. O teatro do oprimido parte do princípio que a arte é inerente ao ser e que todos podem fazer teatro. E isso ficou evidente naquele momento com Bárbara Santos. Por isso que é uma guinada aqui. Quando a gente quer fazer teatro ou algum outro tipo de arte, a gente sempre fica naquele lugar do artista, que vai estar no palco, né? Então tem um distanciamento. Com o teatro oprimido, eu percebia que não. Por quê? Porque essa coisa de você dizer que a arte está inerente, o que é que Boal faz? Boal, ele simplesmente faz duas coisas. Para mim, ele pega tudo que é de potencial do teatro, da estética, e faz com que as pessoas se apropriem disso para poder trabalhar, já que é inerente ao ser, é como se fosse um resgate dessa coisa que o povo já fazia antes. Quando a Grécia sistematiza o teatro, é porque ele percebeu naquele momento que o teatro era uma potência, então todas as ideias aristotélicas vão estar ali naquele palco e o povo não fazia mais teatro. O povo agora poderia ser pago para assistir, mas ia só absorver as ideias aristotélicas. Boal fala isso. O que é que Boal faz? Boal diz, isso aqui é teatro, a ferramenta é assim, e agora a gente vai discutir as coisas da nossa comunidade para tentar transformar ela, para tentar criar uma alternativa para sair daquelas situações que acontecem de conflitos, geralmente, na realidade, no real. Isso que me dá isso que me dá assim, é isso que eu quero fazer. Então, eu deixo de querer ser aquele ator, com todo respeito, aquele ator de teatro que vai estar no palco e para as pessoas, para realmente multiplicar isso para as outras pessoas e trazer isso para a minha realidade, tentando resolver os conflitos do dia a dia daquela comunidade que eu estava vivendo e atuando naquele momento. Então, nesse caso aí, o Boal, junto com as outras pessoas, quando fundam aí o Teatro do Oprimido, bebe também na fonte do Paulo Freire, né? Com a pedagogia criativa. Isso. E trazendo lá, como você veio, na Grécia Antiga, né? O teatro, enfim. Aí vem sucessivamente essas coisas acontecendo e também bebe aí na fonte do Paulo Freire, que é um dos 3 teóricos mais famosos. Mais famosos. Né? Dos mais citados, né?
E isso, hoje tem, inclusive, muitos que não concordam com a metodologia freiriana, né? Mas, enfim, ainda é o mais citado e mais difundido. Daí o teatro do oprimido, Exatamente. que não me deixa calar, não me deixa falar sozinho, né? Inclusive tem um livro de Boal que a gente agora faz 50 anos, que é Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que é muito inspirado no Paulo Freire, né? Na pedagogia. Porque os dois, não é que os dois se encontraram, mas nessa época, naquela época de ditadura, né? Você tinha Freire, você tinha Boal, você tinha Frei Beto, que é de outra vertente, você tinha assim, Henrique Dussel, que são os caras que estavam ali na Sul-América, ditadura, e que passou o processo de ter que se exilar. Esses caras criam, né, por isso que tem pedagogia do oprimido, filosofia do oprimido, né, teatro do oprimido. Não é à toa esse nome. Esse nome não é à toa, é justamente desse movimento que acontece. E Boal bebe muito de Freire disso. Por isso que essa coisa que eu falei de você, da arte estar inerente ao ser, quando o Paulo Freire também fala, né, que para você educar, você precisa do contexto, a partir do contexto das pessoas, é a partir daí que... Então a coisa está bem imbricada e Boal bebe muito dessa fonte. Aí os dois, em algum momento, dialogam, né? É isso. Falando agora dos movimentos, né? Movimento MSTB, né? Que você se envolveu muito nessa questão do teatro do oprimido. Me fala mais praticamente alguns momentos desse movimento do MSTB. Pelo fato de eu passar lá, de conviver e entender muito isso, o que eu posso falar assim, dentro do que eu sei, é que, por exemplo, Salvador, ela nunca teve, na Bahia ou no Brasil, né? Nunca teve assim um projeto de moradia, o direito, o sexto artigo, que é o direito à moradia, né? Os projetos que surgiam para moradia, ela não contemplava as pessoas que tinham ali 3 salários mínimos, né? Então, surge ali em 2000 pessoas que estão nesse bojo de sem projeto, né? Acho que de 1940 até 70, aqui, por exemplo, incha de pessoas que vêm com aquela coisa do boom da indústria, inclusive, né? E quando chega em 70, tem uma coisa do mundo das multinacionais, mas depois isso acaba. Isso na transição para o BNH, os BNH e FNH, também, né? Que são projetos, bancos que vão financiar moradia, mas é isso que eu falo, não contemplava as pessoas que eram de baixa renda. Em algum momento, depois disso, se deixou até de financiar e começaram a investir em reconstrução, reformas dentro da comunidade. Ou seja, resumindo, a grosso modo, você não tinha nenhum projeto como esse de agora, né? De Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Não tinha. Você tinha algumas coisas que contemplavam pessoas que tinham um salário um pouco maior. Isso tudo gera, ali em 2002, grupo de comunidade de pessoas que resolvem se juntar para buscar o direito à moradia. E é bom que esse dia que o direito à moradia não está só ligado a só a moradia, né? Implica a saúde, implica a educação, né? Que você não pode construir e deixar só a moradia. Então o pessoal começa a se juntar ali. Eu acho que a primeira junção que começa a se falar nas mídias é em Mussurunga, e depois vai se espalhando, e as pessoas vão em marcha reivindicar isso. Aí começa em Salvador, surge, olha, tem um movimento aí. Eu sei que surge esse movimento, e está até hoje, né? Agora com uma outra pegada, vamos dizer assim, porque depois que surge o projeto que vai alcançar essas pessoas, aí a luta é exatamente por isso, né? Você ter a moradia vai ser aonde, né? Porque geralmente os conjuntos habitacionais eles tiram as pessoas dos lugares que já criaram a identidade,
hoje está assim. Então, bota um lugar que não tem muito acesso, né? O tipo de material que se faz as moradias é de qualidade. Quem são as pessoas que vão trabalhar? Vão ser as pessoas que estão dentro dessas ocupações. Então, é um outro tipo de luta que ainda permanece, porque também, às vezes, não chega todo esse direito que consta ali no 6º artigo, vamos dizer assim, que é direito à moradia, mas direito à saúde, direito à educação. A luta ainda continua com os movimentos daqui, que não é. O MSTB tem essa pegada e a gente lá passa por essas experiências. Eu não costumo dizer que eu sou do movimento, eu nunca fui do movimento dessa pessoa que não tinha moradia, não. Eu tinha minha casa, mas eu começo a me envolver porque se foi o lugar que eu, né, consegui ali com as lideranças, participar de um pré-vestibular, consigo entrar na universidade, consigo fazer o que eu gosto, eu retorno, aí não tinha para onde correr. É, né? o altruísmo pulsando forte em você, não tinha meu pra onde caro correr. Matias. Eu vou e retorno e a gente faz. Entanto que, posso falar, né, Big, a gente teve uma experiência lá com alfabetização estética, quando o Big leva para lá, por exemplo, dentro da ocupação chamada Cidade de Plástico, fotos artísticas, né, da comunidade, e aí essas fotos vão ser leiloadas pela própria comunidade, só que o leilão era, quem levava a foto era quem podia falar sobre o que ele estava vendo na foto. Aí eu chamo isso de alfabetização estética porque eram definições, né, eram conceitos sobre a foto, as fotos, que era uma aula de artes visuais, de conceito de artes visuais. E o mais interessante que a gente estava conversando é que na hora de se leiloar e quem ia ficar realmente com a foto, não teve conflito, não tinha um conflito, pelo contrário, tinha um consenso. Por quê? Porque o que estava mais ali em evidência era a forma como as pessoas tinham a capacidade de falar daquela obra de arte ali. Né? Então, Agora, legal, voltando aí à cidade de plástico que sim. você menciona em Piripiri, por que esse nome é uma cidade onde as casas são de plástico mesmo? eu acredito que era porque quando se ocupou era ali um terreno em desuso da antiga Leste, né? Que era a empresa de trem. Né? Estava ali em desuso, as pessoas resolvem ocupar aquele espaço e as primeiras construções eram de plástico, de lona. Né? Você lembra, né? Então era como se fosse uma estrutura de bairro mesmo, com entradas, saídas, né? Como acampamentos, Como acampamentos, mas toda feita de lona, e aí essa ideia de cidade de plástico. E hoje lá como é que está essa Até cidade? onde eu sei é assim. Hoje tem um conjunto habitacional, agora esqueci o nome como é o conjunto habitacional, que algumas pessoas das ocupações moram ali nos apartamentos que criaram ali. É o conjunto habitacional. Matias, falando aí na questão da moradia, né, que o Teatro Oprimido está sempre aí enfatizando essa questão da moradia com todas as nuances que você citou aqui agora, não só a casa para morar, mas a educação, o que você vai fazer, a cultura, etc, etc, etc. O Minha Casa, Minha Vida contempla essas pessoas ou acaba saindo um pouco e deixando essas pessoas ao léu, como o antigo BNH deixava? Sim. Não, ela contempla, de certa forma, esses projetos, historicamente, é o projeto que mais se aproximou do direito à moradia. As lutas agora que tem, é isso que eu falei, né? O que é que não contempla? É que, por exemplo, a gente tem um conjunto habitacional que agora lá próximo ao Hospital do Subúrbio, né? Que foi uma luta de quase 12 anos do pessoal. E antes, quando era ocupação, se diziam que ali não podia ter nenhum tipo de casa, de moradia, de conjunto, por conta do terreno. Tudo bem, aí o pessoal resolveu aceitar sair. Logo em seguida se criou o Hospital do Subúrbio. Aí o pessoal voltou. Mas não pode? Pronto, aí se construiu um conjunto habitacional. Pode criar um hospital, pode criar um conjunto habitacional. As pessoas estão morando lá, que estão morando. Mas o que é que está faltando lá, por exemplo? Uma escola. Porque a distância para que os meninos cheguem à escola pública é grande.
Eles precisam andar muito, ou aqui tem, não contempla todas as crianças que estão ali. Aí essa é a luta. Então agora o movimento, dentro do conjunto habitacional, todo mundo com seus apartamentos, estão brigando por uma escola ali dentro, né? Vão brigar por alguma coisa que vai acontecer, que pode estar relacionado também ao racismo ambiental, né? Porque como é que a água chega, que é diferente de que chega no centro. Então, respondendo a sua pergunta, talvez, é que contempla, mas ainda precisa contemplar mais. Mais nesse adaptações, sentido. vamos dizer assim, Exatamente. às necessidades atuais, com o projeto Minha Casa Minha Vida, para que contemple essas pessoas, para que, inclusive, dê mais força, né, ao seu trabalho, né, ao Teatro do Oprimido. Falar em Teatro do Oprimido, Bahia, ele nasceu no Rio de Janeiro. Quantos no Brasil tem hoje? Eu não sei dizer quanto tem no Brasil hoje, mas a gente pode dizer, até onde eu estudo, né, que o CTO Rio de Janeiro vamos dizer, que é a matriz, lá onde Augusto Boal consegue. E a gente aqui na Bahia, por exemplo, o Centro de Teatro do Oprimido da Bahia, ele vai fazer 2 meses. O lançamento foi agora em 14 de março. Inclusive, a gente já tem um dos projetos é tentar mapear e fazer um festival dos lugares, instituições, espaços, comunidades que fazem teatro oprimido aqui na Bahia. Inclusive, você tem agora ganhou uma sede nova. Parece que o Hilton, né, que é um dos militantes aí também, junto com vocês, Isso. Uma sede aqui no Rio Vermelho agora, em março deste ano, não foi? Em março. Que maravilha. A gente... Hilton, por exemplo, foi o meu professor de história dentro desse pré-vestibular lá dentro, né? Para parceria. Hilton tem história, hein, cara? Hilton foi esse meu professor de história. Quando ele me vê, quando a gente se encontra, ele fala que foi meu aluno, né? Hilton foi um dos. E a gente tem agora um espaço que ele emprestou, que é ali no Rio Vermelho, para a gente ter uma sede, vamos dizer, emprestada, né? Para construir o Centro do Teatro do Oprimido da Bahia. Porque o Centro do Teatro do Oprimido da Bahia, ele surge a partir de, como é interessante, ele surge a partir de uma especialização que acontece de forma pioneira dentro da Universidade da Bahia, da UFBA, de teatro, né? Quando a chegada de Licor Tule, que é um coringa doutor que vem do Rio de Janeiro, desse Centro de Teatro Oprimido do Rio de Janeiro, para aqui... Junto com o Boal e mais 4 militantes da época, em 1970, que fundaram o primeiro CTO. O Licor Tule conviveu com o Boal e, na verdade, né, foi desenvolvendo essa metodologia. O recorte de Lico é na questão ética racial, né? É o teatro oprimido, um recorte ético racial, ele que desenvolve isso. E aí ele, como fazia, né, traz essa ideia da especialização junto com Antônia Pereira, né? Antônia Pereira, que já tinha um departamento lá na UFBA. Os dois, então, com esse sonho, cria de forma pioneira, porque até onde a gente está falando, não existia nenhuma coisa sobre o teatro oprimido. Na escola de teatro se falava, né? Antônia Pereira é uma professora que sempre defendeu e sempre fez muita coisa, mas de forma assim, com uma especialização, essa é a pioneira. E aí o resultado disso os alunos que participam desse, como eu, né? Também tinham desejo de ter aqui na Bahia um centro que a gente pudesse continuar a pesquisa. Juntou com o Licor Tule, professor Antônia, alguns alunos, e hoje a gente tem, por exemplo, nessa coordenação do centro, que sou eu, Licor Tule, a Tayana Lemos, que já estudava e pesquisava e continua, que é doutora, e o João Caetano, né, que foi também um dos estudantes da especialização. Então a gente junta e aí agrega todas as pessoas. Aí Hilton Coelho empresta esse espaço, né? Porque ele já conhecia a nossa trajetória, né? Que vem de lá, quando a gente já começou a falar, né? Desse pré-vestibular. Então, como eu tinha acesso, eu disse, a gente vai pedir emprestado. E aí a casa é sua.
Não vou lhe emprestar, vou lhe doar. E aí a gente está lá nesse espaço que fica ali na... Palmas pro Hilton, ó. Parabéns pelo gesto, Hilton. Mais uma dele, né? A gente está lá ocupando o que fica ali no Rio Vermelho. Ali perto da Acarajé da Dinha, né? Isso, em frente à Acarajé da Dinha, um espaço lá amarelo. Que legal. E dentro desses meses a gente já fez muita coisa. Hoje mesmo aconteceu uma defesa de tese da especialização. A última menina que está fazendo especialização, ela defendeu lá no espaço para os estudantes da FACED de pedagogia que estão com a gente também fazendo uma multiplicação da metodologia do teatro oprimido. Isso é uma das. E o lançamento desse centro foi no dia 14 de março, e a gente aproveitou, o mote foi a comemoração dos 50 anos desse livro que eu falei, né? Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que Boal fez esse livro. Boal fez o quê? 6, 7 livros, né? Tem mais ou menos isso. O que eu tive acesso, né, foi a Estética do Oprimido, que foi o último que ele conseguiu escrever em 2009, né, que foi lançado. Tem vários, tem Arco-Íris do Desejo. Ele morreu em 2009. 2009, então... Mas essa publicação foi póstuma, não? Não, ele vinha construindo esse livro. Em 2009 foi lançado, mas já tinha. É o livro, vamos dizer, mais recente dele, em 2009, A Estética do Oprimido. Acho que o mais vendido é o Sem Jogos, né? Os jogos para atores e não atores. Porque começa com esse, 100 jogos para atores e não atores que querem dizer algo através do teatro. Aí, na reforma, né? Porque passou por um processo não sei se o nome é reforma, mas um processo de burilação do método. Aí jogos para atores e não atores. Tá aí, que é o que ele pega e dá assim, ó, é assim que se faz teatro. Teatro é para fazer isso. O teatro, a arte é inerente ao ser. Então, não dá para você pensa com o corpo também pensa. Então, são jogos que vai fazer com que você entenda que seu corpo e mente é a mesma coisa. E aí você vai percebendo isso, né? Porque a ideia a ideia do neoliberalismo, por exemplo, é de que você é de forma fragmentada, né? Então, o que o Boal faz? Resgata isso. Você também pensa com o corpo pensa. E esses jogos é justamente para desmecanizar isso, sua corpo e mente, e você vai, a partir daí, entender que você pode fazer música, você pode fazer teatro, você pode fazer dança, com um detalhe voltado para essas questões do nosso dia a dia, que é em conflito, e mais outro detalhe, e que nesse conflito você pode trazer as alternativas para sair desse lugar de oprimido. Muito bem. Aí é lindo demais. Lindo demais. O teatro do oprimido dá voz aos sem voz. Exatamente. Você tem alguma cena especial, inusitada que aconteceu, que você possa relatar aqui pra gente? Eu tenho uma cena que agora, por exemplo, a gente, dentro desse período, paralelamente a isso, o Lico Túlio, ele fez um espetáculo que chama O Pregador. Estava em cartaz, um projeto da UFBA. E aí, paralelamente a isso, a gente, quando faz o lançamento, esse espetáculo que é feito com estudantes da UFBA, é apresentado lá nesse espaço. A ideia é que a pessoa começa a colocar um pregador no nariz, né, para se sentir aceito, vamos dizer assim. Um pregador de roupas comum, né? Para se sentir aceito. É a cena que fala sempre nessa questão, porque aí é uma das metodologias do teatro oprimido, é o teatro foro, né, onde você faz a cena, um antimodelo que tem a ver com a realidade, para a gente transformar aquilo, né, para trazer alternativas. Então, as pessoas assistem um espetáculo, né, que vai ter sempre algum conflito, e as pessoas, elas, após assistir o espetáculo, ela tem a oportunidade
de não trazer uma alternativa falando, mas de entrar na cena, no lugar da pessoa que sofre a opressão e trazer uma alternativa fazendo. Me conta uma dessas Pronto. cenas. Nessa cena do pregador, tem uma cena, por exemplo, do estudante, né? De uma estudante ou um Vamos lá, estudante. tá acontecendo uma cena lá do palco, Isso. né? Imagine a cena que a menina sofre racismo dentro da sala, falando do cabelo dela, cabelo de bombril, né? Sim. Cabelo não sei o quê. Isso é uma cena uma onde cena. tá... Com o professor na sala, mas o professor não liga para ela. E aí os meninos, quando o professor dá as costas, o menino começa, seu cabelo de bombril, aquilo, e a menina super triste ali. Pronto. Só tem, nessa cena, tem um que é aliado dela, que não quer fazer. Tá ali a cena rolando. O espetáculo para, e aí vai perguntar às pessoas o que é que elas acham, né? Se isso acontece. Então tem uma pessoa que media, que é o Coringa, que vai provocar o público para ver se isso acontece, até chegar uma hora que o público é convidado a entrar. E aí, quando o público convida, várias alternativas acontecem ali para aquele estudante, no caso a personagem, mas é uma coisa real, sair daquela situação. Então, várias, né? Desde as mais simples de puxar, de chamar a diretora, ou das de você aproveitar a sala para que se comece a discutir políticas públicas e que essa política leve para algum lugar dessa forma. Ou seja, não é que você vai trazer uma alternativa que seja correta, mas abrir a oportunidade para que se discuta e apresente alternativas. Que essa é a ideia do teatro do oprimido, exatamente, né? É exatamente abrir ideias, que as pessoas levem as suas ideias a partir de uma cena dessa, Sim. que aí vai trazer oportunidade de outros assuntos, sempre tendo pano de fundo a questão da desigualdade social, para que as pessoas tenham voz e que não deixe sempre lutando e que não deixa essas coisas de desigualdade acontecer, de racismo, etc e tal. Muito bonito o trabalho, muito legal, muito bacana. E teatro invisível, já usaram alguma vez? E se usou, como foi a encenação? Alguém que se viu aí? Teatro invisível é uma das... dentro do teatro oprimido, que o teatro oprimido é representado assim como uma árvore, né? Uma árvore. Cá embaixo no solo, ética, filosofia, né, a seiva, né, o tronco ali estão os jogos. Aí o primeiro método que Boal criou não é o teatro fórum, é o teatro jornal, na década de 70. Né, e depois vem teatro imagem, aí vem teatro invisível, teatro legislativo. Então é uma árvore, as copas. O teatro visível é um que Boal criou na Europa, né? Onde a coisa acontece, o teatro acontece na rua, em qualquer lugar. Tem um episódio muito divulgado no YouTube, nas redes sociais, que é um cara, um ator de Boal, levando a esposa dele amarrada em uma coleira, dentro de um shopping. Dois atores não, esse ator, o homem, uma coleira. E aí eles entram no shopping. Só que os outros atores estão aqui, dentro da loja, já sabem o que aconteceu. E aí começam a puxar as pessoas. Que absurdo, né? Interessante essa cena aí. A aí. outra de lá fala, não, mas tá certo mesmo, tem que mulher assim. E começa a provocar. E aí a cena de Teatro Invisível, ela só termina, ela não pode dizer nunca que... Então ela vai ter que ir até o final, os atores têm que estar preparados para que essa cena... que rola? Tem uma situação que eu estou me lembrando agora, de Teatro Invisível, que aconteceu no Rio de Janeiro. Vou contar aqui do que eu ouvi, mas me perdoem se eu não... Me perdoe as pessoas que fazem teatro oprimido, que é uma situação muito interessante de um rapaz que toda vez pegava o ônibus no Rio de Janeiro e ele tinha a mania de abusar das mulheres nesse ônibus. Os atores do CTO Rio, então, resolvem pegar essa situação e fazer. Então, um dos atores vai ser esse abusador no dia que esse cara vai pegar o ônibus. Atrizes, atores. E aí o ator está dentro do ônibus e aí uma atriz começa a falar. Se chatear e falar, pô, você toda vez é isso.
mas ela falando com o ator. Sim. E o cara tá dentro de ônibus, o cara abusador, que ele pegava esse ônibus todo dia. Mas, atriz, mas você tá fazendo isso comigo e tal. Aí, as mulheres que já sabiam quem era o cara, também começam a falar dentro do ônibus, mas não pro ator. Olha Para só, o cara pra que o tá cara, na olha cena. que coisa. Eu sei Elas que foram foram motivadas. motivadas a partir elas não da cena, identificavam dentro do a partir da ônibus cena que tinha um ator. o teatro do Porque Oprimido o cara fez. estava lá. E Que aí legal. todo mundo falando, aí as mulheres começaram a tomar iniciativa, as atrizes também começaram a empolgar isso. Eu sei que a cena, acho que o abusador tentou sair do ônibus, o motorista não deixou. Eu sei que a cena foi parar na delegacia, levando o cara lá. E aí só lá, não me lembro o que, mas aconteceu isso, é o Teatro Invisível. Muito interessante você falar do Teatro Invisível, que agora, exatamente agora, está acontecendo, não sei se no Rio de Janeiro, começaram a pegar, dizer que era Teatro Invisível, uma coisa que estavam fazendo com o grupo de Bolsonaro, fazendo uma cena, puxando as pessoas da comunidade em relação a isso. E aí se divulgou isso na mídia, não sei se vocês viram, né, dizendo que era Teatro Invisível. A gente pode depois dar uma pesquisada para você ver. Então, estava na mídia falando que era um tipo de teatro invisível. E aí mandaram para mim até, para meu... tá vendo que não se está se fazendo mais teatro invisível, o pessoal de lá está pegando para fazer e manipulando as pessoas para ficar contra a tudo que está acontecendo aí e a favor disso. Isso também talvez contribua para essa coisa do bolsominions, né? Desse movimento voltar. Só que eles esqueceram de uma coisa: não é teatro invisível porque não tem ética. E a base do teatro do oprimido é a ética. Então, quando você faz um tipo de coisa dessa, não pode ser teatro invisível. Não é assim que se faz. Porque não tem exatamente o que traz para o teatro invisível, que é a ética. A né? ética. Ela é a base. A base, se você pega, se vocês pesquisarem a árvore do teatro oprimido, a base, a seiva que está lá no solo, é a ética. Tem história, tem filosofia, tem sociologia, mas então a gente não considera isso como teatro oprimido. Voltando aqui à sede, ganhou o nome de Marielle Marighella, não foi? Marielle Marighella era a sede que já existia esse nome. Então, Já existia com esse nome. a doação do Wilton, esse nome veio para cá. A sede agora ganha esse nome também. né? Eu gosto de dizer que não. Eu acho que permanece Marielle Marighella, porque foi uma construção, né, do próprio movimento de Hilton e o seu grupo, né? E a gente entra com, vamos dizer assim, mais um tema, mais um título lá, como a gente está em um espaço que é oferecido, mas é emprestado, né? E a gente agradece muito. A gente gosta de... Se vocês chegarem lá no centro, vocês vão ver exatamente isso. Vocês vão ver frases, falas, vocês vão ver as imagens de Marighella, de Marielle, e a nossa faixa, nosso banner, lá com Centro de Teatro do Oprimido da Bahia. As coisas estão, na verdade, conectadas, né? Matias, você coordena oficinas de teatro, é lógico, nos presídios, né? Como é que isso funciona na ressignificação dos encarcerados? É difícil, né? A gente tem uma coisa lá dentro que o teatro ele ajuda, mas o que eu descobri lá dentro é que se você não olha no olho, né, não é nem nossos estudos, nossas experiências acadêmicas ou do teatro oprimido ou alguma coisa, mas é mais a relação. A metodologia contribuía muito para a aproximação, porque é um espaço que realmente é muito difícil, né, você fazer alguma coisa. Interessante que quando eu tive a minha experiência em Salvador, era 2% dos meninos envolvidos com crimes pesados. 2%, 1% na época. A maioria era leve, mas
todo o arcabouço que se construía, dá a impressão que aquilo era extremamente lá no furacão, né? E não era. Então, é muito mais assim uma negligência do Estado, de quem poderia fazer melhor, do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso que falta ainda, né? Rapaz, você me traz um dado assustador, Matias. 2% dos encarcerados... Na época que eu passei lá não sei se esse dado ainda prevalece. Que tenha mudado, que tenha dobrado 4%. É. E 96% É. são crimes que, vamos dizer assim, vamos dizer que seja 4% os crimes hediondos que estão lá. Né? A grande maioria são crimes que poderiam ter um outro tipo de tratamento, de Sim, ressocialização dessas pessoas. Exatamente. E acaba lá virando uma escola da criminalidade nesse aspecto. Se fosse realmente o lugar de ressocialização, eu acho que funcionaria. Eu me lembro que quando eu atuava lá, a minha sorte é que eu tinha uma equipe com muito compromisso, que às vezes a gente saía com os meninos para fazer algum procedimento que lá não dava conta de saúde, e aí a gente, vou falar isso aqui que ninguém sabe até, e a gente olhava para o motorista, olhava para a assistência social, os educadores falavam assim, tem meninos aí que não conhecem o mar. Depois de fazer todo o processo, vamos levar para o mar. Que coisa. E aí mudava. Os meninos pareciam crianças. Voltava para o carro, levava. Quando chegava à tarde no espaço, vocês fizeram o que com esses meninos? Maior calmaria. Não fizemos nada. Simplesmente apresentando para eles o que ele tem de direito, que é o planeta Terra com tudo que nela existe. E esse grande mar, quer dizer, ele está encarcerado, pessoas que não conheciam nem o mar. É incrível a gente ouvir uma coisa dessa, Pois é. Né? E pessoas do estado da Bahia. Sim. Nascidos na Bahia, lógico, né? No estado da Bahia, por algum motivo encontra-se encarcerado. Sim. E essa pessoa não conhece o mar. A gente tinha meninos lá, posso até falar aqui que eles moravam em regiões distantes e que a família dele tinha algum conflito com o prefeito da cidade e o menino foi empinar uma pipa no terreno, mandou para se ressocializar. Imagina. Casos assim. Imagina, né? Casos assim. E o menino totalmente não sabia nem por que estava ali. Não que todos os casos são assim. Na época que eu estava, a maioria são atos infracionais, porque se investe, né, a lógica. Você poderia ser prestação de serviço, poderia ser algum tipo de trabalho comunitário. Não, aí o que fazia? Coloca o menino lá encarcerado. Por que o judiciário não tem um olhar mais apurado para esses casos? Um filme que eu indico... Desculpa, os cáceres deixam de... Para que os cáceres deixem de produzir, né? Marginais, literalmente falando, né? Pessoas jogadas à margem da sociedade e de uma forma abrupta e convivendo com a criminalidade que ele não faz parte, como você agora citou. Por acaso, um adolescente estava empinando uma raia e essa raia cai no quintal de alguém que tem o poder, o pseudo-poder, e que pega esse criança, esse adolescente, que encarcera para ressocializar, quase que não sai. E, na verdade, não é uma fábrica de produzir crimes, porque esse adolescente não precisava estar lá. Cadê o legislativo? Cadê o judiciário? Né? O legislativo para mudar essas leis, cadê o judiciário para rever isso? O próprio Poder Executivo intervir, né? Com força, com firmeza, para separar o joio do trigo, né? Para que as pessoas possam ter um lugar ao sol melhor. Voltando ao teatro, né? Você falou de teatro oprimido, teatro visível, teatro legislativo. O que vem a ser teatro legislativo, meu caro Matias? A gente teve uma experiência na especialização de teatro legislativo. Eu, particularmente, conheci o teatro legislativo só de teoria. Tem um livro de Boal
que fala sobre isso, que ele cria essa metodologia quando ele foi, numa época, vereador do Rio de Janeiro. Ele teve um mandato lá. E aí, como ele era de teatro, ele coloca... Isso foi depois que ele foi preso e exilado? Não, foi agora, foi Quer dizer, na década de... preso e exilado não poderia ser vereador. Foi antes ou depois? 90, eu acho que 90. Na década de 90 já. Ele já tinha... Já tinha extinto aí a Isso, ditadura. já estava como vereador. Ele foi exilado no Peru, se eu não me engano, né? Foi, ficou um tempo lá, Argentina, algum país da Sul-América. E aí o Teatro Legislativo é mais para cá, década de 90, se eu não me engano. E ele, como vereador, ele resolve levar o teatro para lá. Então a assessoria dele era feita com pessoas técnicas que trabalham nessa área da política partidária e uma parte de artistas coringas que iam para as comunidades. O teatro legislativo eu posso dizer assim, bem pelo que eu estudo, é uma extensão, né, uma ampliação do teatro fórum. Né? Então o teatro fórum, esse que a cena acontece e aí abre-se um fórum, mas o espectador, que chama de espectador, não vai falar, não vai dizer qual é a alternativa para sair daquele conflito, mas ele vai entrar na cena, no lugar da pessoa que está sofrendo a opressão. Pronto. Aí, a partir disso, se começa, então, ter a parte de criação de políticas, de leis que vão, ou de alguma alternativa que vai ser escrita ali pelos espectadores, para que depois transforme em lei. Porque no teatro legislativo, além de você convidar para assistir a peça pessoas comuns, espectador da comunidade, você convida assessores e pessoas, vereadores, pessoas que fazem parte desse rol da política. Eles assistem a cena. E eles saem da cena, teatro legislativo, com um projeto de lei pronto ou quase pronto. Por quê? Porque as alternativas que são apresentadas ali se leva depois, naquele mesmo momento, para ver como aquilo ali pode se transformar em projeto de lei. Olha o como Paulo Freire Alto aí atuando. Como se pode tomar, porque os caras têm uns códigos, né? Então, enquanto um grupo resolve mudar a cena, o outro grupo, que você não consegue atingir todo mundo, vai então escrever uma alternativa. Essas duas coisas, junta com os assessores, as pessoas que sabem, não, isso aqui vira campanha, isso aqui pode ser um projeto de lei assim, ali no bojo do evento. E aí depois pega esse escrito como projeto de lei, apresenta de novo para o público e o público vai votar. Será que isso funciona? Como se fosse uma assembleia. Aí tem uns papelzinhos que todo mundo recebe. Então o cartão verde significa que esse projeto funciona. Ah, não funciona. Como se fosse... Poder tem o teatro, como se fosse, né? um simulado de uma assembleia, como acontece lá na Câmara de Vereadores. E ali nasce ideias mil. E aí, olha que poder tem encenação, exatamente. que poder tem o teatro, que poder... Olha o Paulo Freire em alta atuando, né? Botando as pessoas para pensarem, para exercitar as suas ideias. E nasce ideias maravilhosas aí do teatro legislativo, né? E transformando-se até em lei. Maravilhosa. A gente conseguiu fazer na especialização, aí conseguimos levar, convidamos pode dizer o nome do Hamilton Assis, né, que foi candidato agora a vereador, e a Laide. Os dois foram convidados para ir assistir a cena que também falava sobre o racismo, de teatro legislativo. Eles levaram aí, Hamilton conseguiu levar a assessoria dele, ele participou da cena, ele entrou na cena para trazer uma alternativa, e os assessores deles, então, vendo as outras cenas e que a pessoa escreveram também, eu sei que eles saíram de lá com um projeto de lei. Muito um projeto legal, de lei Matias. sobre a questão antirracial. Muito Que, inclusive, legal. eles estão agora realmente... Vamos ver. Foi bom falar isso, né, porque realmente funciona. Eu, na prática, né, eu conhecia de livro muitos da especialização, porque se deixou de fazer teatro legislativo, por incrível que pareça. Inclusive no livro, Boal fala sobre isso, porque ele tem apenas um mandato, né,
E aí, quando ele sai, ele escreve um texto falando, olha, meio que chateado, porque ele não consegue se reeleger, mas que entendia. E a partir daí, nem o centro, até o seu Centro de Teatro Oprimido, não conseguiu mais fazer teatro legislativo e traz para aqui, para Salvador, para Bahia, depois da especialização. A gente já fez umas 2 vezes. Quem sabe que a partir desse podcast agora as pessoas voltem a fazer o teatro legislativo. Sim. Matias, as pessoas que estão nos vendo agora e se interessam por esse assunto, por teatro oprimido, e queiram se envolver, ser militante, conhecer, atuar, o que tem que fazer, onde procurar, como ingressar aí no Teatro do Oprimido Bahia, no CTO Bahia? CTO Bahia. Eu acho que é muito importante isso. A gente agora, né, nesse momento, a gente está muito interessado em criar, a gente chama de núcleos, né? Pessoas interessadas, ONGs, instituições que queiram, podem ir ao nosso, tentar em contato com as redes, conversar com a gente e, eu estou interessado em fazer o Teatro do Oprimido aqui na minha comunidade, e a gente vai Como até é que lá. eles podem falar com vocês? Aí a gente tem o Instagram, né, que é @CTO da Bahia, tudo junto. CTO da Bahia ou CTO Bahia? CTO da Bahia. CTO da Bahia. Arroba CTO da Bahia. Tudo junto, é o Instagram. A gente tem um e-mail, né, que é ctodabahia@gmail.com. E temos também o número, que é o 71986953003. Muito bem. 71986953003. Esses contatos, na edição, tem como botar agora ou edição? Se quiser, tem aqui, a gente... Passar para Juninho aqui, por favor, Matias. Big, por gentileza. Matias, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Paulo Freire, o Boal, bebeu muito na fonte do Paulo Freire, né? O Boal. Eles têm uma diferença de morte, de data de morte, de 12 anos. Sim. O Freire partiu em 1997 e o Boal em 2009. Aí dá uma diferença de 12 anos. Mas num dado momento eles viveram, né, na mesma época. Sim. Você tem algum registro do Boal em encontrar com o Freire pessoalmente? Essa é boa pergunta, né? Eu já vi o Lico Tulli falando sobre isso, o professor Lico Tulli falando sobre isso. É bom que vocês convidassem o professor Lico Tulli para falar com mais propriedade sobre esse momento, né? Seria importantíssimo, né? E você conheceu o Boal, conversou com ele? Eu conheci o filho de Boal, o Julian Boal. Teve um momento que o Julian Boal ele foi para uma das ocupações. Um projeto, ele trouxe um grupo que ele trabalhava na Argentina para cá. E a ideia era que a gente também fosse para a Argentina. Aí nós fomos lá, ficamos lá. E eu conheci o filho dele. Boal eu não conheci. Agora me remete, o Matias, a uma coisa. Partindo para uma outra vertente, o Freud, né, e o Jung, né, o Sigmund Freud e o Carl Gustav Jung, que foi um dos maiores discípulos do Freud, eles viveram um grande tempo, né, se comunicando por cartas. O Freud com o Jung. Vários anos se comunicando por cartas. Até que um dia marcaram um encontro pessoalmente. Esse primeiro encontro do Freud e do Jung, eles sentaram e durou apenas 13 horas de bate-papo. Pensando nisso, eu te pergunto, como não se sabe se houve ou não um encontro do Boal com o Freire, caso houvesse esse encontro, quantas horas você acha
que duraria o primeiro papo, a primeira conversa entre Boal e Freire? Essa pergunta é muito... eu acho que mesmo que fosse 13, você falou 13? 13 horas de bate-papo, o primeiro encontro deles. Eu acho que poderia ser, né? 13 horas, ou 3 horas, eu acho que ia ser riquíssimo, né? Que ia ser assim, os caras param para falar 13 horas ou 3 minutos, deixa um legado, né? Imagine 13 horas. E se você, Matias, né, já que a gente está falando de teatro, vamos então nos transportar para essas personagens. Vamos dar uma volta ao tempo. Vamos dizer que ainda o Boal estivesse aqui entre nós, né, como ser humano e não como espírito, e você tivesse a oportunidade de ter um encontro com o Boal. Quantas horas duraria esse encontro? Aí a hora que ele quisesse, que eu ia tentar absorver, né, tudo que eu pudesse. Tudo que está nos livros e um pouco mais. E um pouco mais. É como o nosso podcast, a história do Boal contada por ele mesmo, para você ouvir. Seria legal, né? Seria lindo, seria demais. Inclusive, voltando para o Carl Gustav Jung e o Sigmund Freud, eles romperam, chegou um dado momento que eles romperam. Sim. E o Jung se enclausurou no sítio. Foi nesse período que o Jung mais produziu. Se não, toda a produção dos livros do Jung, aconteceu nessa época que ele rompeu com Freud e se enclausurou lá no sítio. Lá mesmo ele fabricava as coisas dele, ele mesmo cozinhava para ele. Sim. E ele produziu quase toda a obra do Jung. E entrou em uma profunda depressão porque exatamente nessa época o Freud vem a falecer. Ele não teve tempo de sentar de novo com o mestre, como no primeiro encontro, e fazer as pazes. Por isso ele se deprimiu. Mas, enfim, como o Jung era mágico, vamos dizer assim, ele saiu rapidamente dessa depressão. E eu quero aproveitar esse momento que a gente está viajando, né, nas histórias, idealizando. Já que é teatro, né? A gente está imaginando você encontrar com o Boal encontrar com o Freire. Nós estamos aqui fazendo teatro, não é? Não estamos viajando? Claro. Mas para você que quer viajar, não no teatro tão somente, mas quer viajar mesmo, pegar a estrada, o modelo certo ou o melhor caminho ou o melhor meio de transporte, vamos dizer assim, é um Chevrolet. Você tem que estar a bordo de um Chevrolet. E para que você possa ter acesso a esse carro, a Chevrolet está completando 100 anos no Brasil. O consórcio Chevrolet completa 47 anos. E você é quem ganha o presente. Se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aí na tua tela, o seu contato vai logo estar junto com a nossa equipe do consórcio Chevrolet da fábrica. E aí a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai ver quais são as suas necessidades de carro e vamos encontrar um grupo de consórcio exatamente como você precisa, ideal para as suas necessidades. As parcelas são a partir de R$ 680 mensais. A entrega desse carro acontece por sorteio ou lance. O sorteio, já diz, uma vez por mês, pela Loteria Federal, um consorciado será sorteado. Os demais, por lance. E esses lances têm várias modalidades. Tem o lance livre, que cada um dá o que quer e o que pode. Tem o lance fixo. Nesta modalidade, todos serão contemplados com apenas 30%. Mas se você não tem dinheiro para dar o lance livre e nem os 30% para dar o lance fixo, não se preocupe, a gente pensou em você. Existe o lance embutido, onde você utiliza da própria carta de crédito um determinado percentual para dar de lance no seu carro. É como se você tomasse esse dinheiro emprestado sem juros. Portanto, chegou a sua hora, a sua vez de comprar o seu carro novo ou seminovo através do consórcio Chevrolet nos 100 anos da Chevrolet no Brasil. Consórcio Chevrolet da fábrica para você.
Pois é, meu caro Matias, estamos aí com 58 minutos, né? A frieza do relógio nos traz essa angústia que vai terminar o nosso bate-papo tão agradável, tão grandioso, tão profundo, mas a gente vai brigar com esse relógio. Vamos conversar mais um pouco. O que você diria agora para as pessoas que querem, né, empunhar bandeira, que querem se lançar para as causas sociais, para favorecer os menos favorecidos aí, vale, para dar voz a quem não tem voz, assim como o teatro do oprimido, para a gente acabar de uma vez com a desigualdade social, com o racismo, com o preconceito, com essas tolices do ser humano, porque preconceito, desigualdade social, racismo, isso, além de todas as aberrações, é tolice. Tolice da humanidade. Um dos piores preconceitos, na minha ótica, é o preconceito racial. Eu acho que é o pior que tem. Nenhum presta. Todos eles são vivos, nenhum presta. Mas o racial, eu ainda acho que é o mais miserável, né? Vamos dizer assim. Né? Enfim. Que recado você dá para essas pessoas que querem entrar para militar? Né? Ser um militante da igualdade social, combatendo a desigualdade. Fazer o que você faz no teatro do oprimido, tão belamente como vocês fazem. É uma pergunta difícil. Você fazendo essa pergunta, eu lembrando que quando eu era mais novo, eu achava que o mundo era o que estava ali. A gente sempre pensa que aquilo que está dado é o que é, né? Até surgir algumas alternativas. Você, poxa, então tem isso? Ah, então tem. Aí você começa a ver que existem outras possibilidades, né? Que pode melhorar a nossa vida e como todas essas mazelas a gente é um exercício árduo. Você falou do racismo, mas por exemplo, em nós o machismo. Tu já estava falando que há pouco tempo, por exemplo, a mulher para trabalhar o acerto contratual às vezes tinha que passar pelo marido, pelo homem. Pouco tempo isso terminou, quer dizer. E a gente vem com essas mazelas, assim. Em machismo ou racismo, qualquer ismo, a gente, no início, parece que é o que está dado. Todo o conjunto de ideias que vem para dizer, ó, isso aqui é uma realidade que você não vai sair, que você não vai conseguir. E, de repente, aparece essas alternativas, como Boal, como Freire, que diz que não. E aí começa a luta. Né? Eu acho que é preciso acessar isso, buscar isso, né? Quando, no caso da gente lá, que a gente quer conhecer, quer ir até essas pessoas, para poder, pois, ó, tem isso aqui também. Né? E quando a gente começa a entender que tem isso, é aquela história, né? Aí os olhos, o corpo dói mais, porque a gente começa a enxergar melhor. Né? Você falou uma coisa tão profunda, né? Eu dói achava mais. que o mundo era aquilo que me é dado. Que estava ali. Que estava ali. E não é. Não é. E voltar falando aqui dos preconceitos, de todos essas imbecilidades da humanidade, né? Tem tantos, nenhum preconceito é pior, melhor que o outro. Todos são horríveis, né? Esse da mulher, por exemplo, do machismo que você acaba de citar, ainda há pouco eu trouxe aqui no nosso podcast o Gésner, né? Big Gésner, que está agora com uma releitura do Teatro de Bonecas. Sim. E ficou com uma temporada ali no Molière, foi até abril, Sim. Né? Onde ele traz Teatro de Bonecas, que é um clássico norueguês, falando exatamente disso aí, né? Do machismo, né? Sim. De coisificar a mulher. Aqui no Brasil, por exemplo, tem pouco mais de 80 anos, talvez 90. Não, 1990. Me perdi agora na data, mas tem pouco tempo que a mulher não votava.
né? A mulher, depois que deram a condição da mulher voltar, com algumas condições, com algumas limitações. Primeiro, o marido tinha que autorizar ela a votar. Olha, imagina. E se ela fosse solteira, ela tinha que provar que ela era mantenedora de si própria, né? Que ela custeava a vida para poder ter o direito a voto. Olha, que direito que está ali cercado de deveres. Para você votar tem que ser assim. Então você não está me dando nenhum direito, né? E sem falar de tantas coisas, como você falou, o salário da mulher inferior ao do homem, né? Exercendo a mesma função. São essas coisas imbecis, me desculpe os termos, da humanidade, né? Tem que ter igualdade de condição, tem que saber que nós somos filhos de Deus, somos seres humanos, iguais, né? E se for botar na balança, eu sempre digo, se é que tem algum ser humano maior que o outro, eu voltaria na mulher, porque a mulher é muito maior que o homem, na inteligência, na tranquilidade, na sapiência, no bem-estar. A mulher é que gesta, é que dá o peito, é que dá o colo, a mulher é que equilibra a vida do ser humano, da humanidade. Então, tem que ser igual, mas se tiver que eu dar um voto para ser alguém melhor, a mulher é melhor do que a gente, homem, do que nós homens, eu acho. Isso é apenas uma... Aqui mesmo uma matéria que foi agora, na Band, foi agora, há pouco tempo, meio-dia, falando sobre a mulher, falou que de 10, 7, em relação ao estresse, né? Essa coisa do estresse, que a mulher, em 10 pessoas, 7 são mulheres que sofrem de ansiedade. Imagina a carga em cima dessa mulher. Essa doença que, né? O que é ansiedade, quem sabe. E é disso, né? Dessa carga que historicamente ela colocaram em cima, né? Da mulher, isso aqui. Até hoje, né? A gente não... Para sair disso, o que eu não sei se eu conseguir responder, mas essa coisa da gente acessar esses caminhos que existem, mas ele de alguma forma ele foi ofuscado. Tem um exemplo muito interessante que eu vi na escola. Eu aí comecei a reparar, por exemplo, tem um calendário, os calendários que tem em salas de aula. Os calendários, sempre, eu estava falando com os meninos ontem, por exemplo, tem as datas em vermelho aí. Abril tinha lá Páscoa, Sexta-feira Santa, Tiradentes. Mas o 19 de abril, por exemplo, Dia dos Povos Originários, não estava em vermelho. Aí eu levei isso para a sala, os meninos, professor, cadê? Porque, né, estão ali naquela fase de descobrir datas, não tinha, então, naquele momento, de forma sutil, se apagou a história. Você vê. Né? Você destaca umas histórias que já estão lá, que todo mundo conhece, que tem uma vertente ali, mas a dos povos originários está apagada, os meninos não conseguem mais, dia 19 de abril, nem diz mais que é dia do índio, porque não é dia do índio, dia dos povos originários. Sim. Isso tem um marcador, porque é assim. Mas não se fala mais. Tentando apagar a história. Você como se apaga a história? Muito feliz, foi muito incisivo nessa... Exatamente. O que é que a gente traz? Tenta, tem essa história, tem isso, tem aquilo. E acessar. Talvez a nossa função seja isso, né? De abrir espaço para acessar, porque depois, no mínimo, você vai ficar indignado. Porque quando você começa, por exemplo, a pegar a história dos indígenas, no mínimo vai ter indignação. Se tem indignação, tem crítica. Se tem crítica, você é provocado a trazer alternativa. É verdade. Não só dos indígenas, mas dos povos que viviam escravizados. Né? A gente acha que já passou, toda hora a mídia chega aí falando, olha, vivia aqui análogo à escravidão, tal. A semana passada já teve aí um casal, acho que era peruano, não sei, capturaram esse casal, trouxeram para o Brasil, esse casal vivia em estado análogo a trabalho escravo, a escravidão. Gente, ainda existe hoje, pelo amor de Deus. Meu caro Matias, a gente tem assunto para conversar aqui. Que bom e que aula, hein? Muito obrigado. Que você é professor, me trouxe uma aula bacana. Você que me ensinou esse muita coisa. Aqui, ó, esse cara aí que fica piscando 68 minutos, a gente já ultrapassou 8 do normal. Quero te agradecer muito. Você trouxe aqui assuntos importantíssimos, métodos extraordinariamente eficazes, né? Que é o teatro do oprimido, e com tanta cultura e sabedoria que você tem, que você trouxe e que nos doou essa hora
de aula. Muito obrigado, Matias. Eu que agradeço muitíssimo a vocês, né? Essa oportunidade. Realmente foi um bate-papo, como você no início falou. Muito prazeroso e, assim, a gente teve realmente um diálogo, aquela conversa que a gente troca saberes. Eu agradeço muito a vocês, a todos vocês, produção Big, a você, aos ouvintes. Muito obrigado mesmo. Valeu, Matias. Pois é, galera, mais uma edição aí do nosso podcast. Ailson Lino convida. Você tem sugestão de pauta? Manda pra gente. Vai lá no meu Instagram, se você quiser falar comigo, Ailson Lino. Venha participar. Aqui é a tua voz. Assim como o teatro do oprimido. A gente dá voz a todo mundo, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! Ailson Lino convida, novidade e informação.